Correção dos exercícios do livro 2, página 70, a página 78. Então, vamos à questãozinha lá. Tem um trechozinho que pede uma leiturazinha, então eu vou direto para as questões, tá certo? Na questão 1, leia o trecho a seguir e depois faça o que se pede. Escreva os antônimos das palavras destacadas. Quais são as palavras destacadas? Preocupado, segurança, utilização e cumprimento. Acrescentando-lhe prefixos que indicam o efeito de sentido de negação. Então, essas palavrinhas eu vou incluir prefixos de sentidos negativos. Então, a palavra preocupado, se eu colocar um prefixo de sentido negativo, vai ficar despreocupados. Segurança, vai surgir insegurança. Utilização, colocando prefixo de negação antes, vai ficar inutilização. Cumprimento, colocando prefixo de negação antes, vai ficar descumprimento. Na 2, leia esses dois trechos da carta de solicitação para responder as questões A, B, C e D. Na A, escreva os antônimos de nunca e de proibido. Qual é o antônimo de nunca? É sempre. De proibido é permitido, certo? Elas foram formadas por prefixos? Não, elas não foram formadas pelo acréscimo de prefixo, ok? E vamos a B. Encontramos no trecho as palavras escola e colégio. Podemos dizer que há uma relação de sinonímia entre elas. Se sua resposta for afirmativa, escreva por que o remetente optou por usar esse fenômeno semântico. Então, vamos lá. Escola e colégio é uma relação de sinônimo? Assim, por quê? Porque ele usou para evitar repetição na carta. Então, por que fazemos uso de sinônimos? Para evitar repetições, para não ficar uma carta com o termo iniciado. A escola, talento, novamente, mais abaixo, no outro parágrafo, a escola, talento. Então, para ter esse jogo de vocabulário, ele usou o quê? Sinônimos. Na C. Porque a palavra colégio foi escrita com letra maiúscula? Porque ela representa o quê? Um nome próprio. Por isso que vai estar o quê? Em letra maiúscula. Na D, escreva o sinônimo para a palavra intensa, mantendo o mesmo contexto em que ela foi empregada. Então, o sinônimo para a palavra intensa será qual? Acentuada, reforçada, certo? Na questão 3. Leia mais um trecho da carta para continuar respondendo as questões. A. Procure nesse trecho um exemplo de antonímia que não utiliza prefixo negativo. Então, o que é antonímia? É o antônimo, o oposto, o contrário. Então, eu tenho as duas palavras aí, que é entrada e saída. B. Escreva os antônimos para a palavra acompanhada e responsável, utilizando o prefixo que indique o quê? Negação. Lembra aquela tabelinha lá no slide da primeira aula? Tem lá o prefixozinho des, in, e in com M com N e o antes, certo? Então, vamos lá. A palavrinha acompanhadas e responsável vai ficar desacompanhadas e irresponsável. C. Na C, a questão ela pede: na frase, combine com os filhos ou passageiros, podem dizer que a palavra filhos e passageiros são sinônimos? Não são sinônimos, porque pois outras pessoas, além dos filhos, podem ser quem? Passageiros, não é isso? Então, não são sinônimos. Na D, na frase, as crianças menores só poderão sair do colégio acompanhados do responsável. Podemos trocar a palavra criança por guris ou pivete com base no conceito sobre sinônimo que você estudou. Justifique sua resposta de forma detalhada. Então, vamos lá. Não, elas não podem ser consideradas sinônimos. Por quê? Porque guri é a palavra masculina relacionada a menino. E ela é basicamente regionalística, o que é da região ali do sul. E pivete, ele é uma palavra que relaciona-se à criança, mas ela é de uma forma pejorativa. Ela vai tratar o quê? De crianças que vivem o quê? Nas ruas. Então, não teria como, numa carta de solicitação, usar esses dois termos. Um porque só se referia ao gênero masculino, menino. E
pivete de uma forma pejorativa. Então, jamais poderia usar numa carta de solicitação esses dois termos, certo? Na questão 4. Escreva 2 sinônimos para a palavra reduzir. Sinônimos que têm o mesmo sentido. Então, eu posso usar diminuir ou amenizar. Qual é o antônimo de desaceleração? Antônimo, seu oposto, é a aceleração. As palavras imprevisível e inesperada atuam como sinônimo de qual palavra presente no trecho? Então, imprevisível e inesperada vai atuar como sinônimo da palavrinha o quê? Repentina. Escreva os antônimos da palavra imprevisível e inesperada, indicando que prefixos foram eliminadas e o que elas indicam. Então, vamos lá. Vai surgir o quê? Eliminando o prefixo in das duas, que é o prefixo de negação, vai surgir previsível e esperada, certo? Agora, vamos para a questão número 5. A questão 5, ela fala em quê? Ela fala da palavrinha que vai estar dicionarizada, parar e estacionar. Então, lá ele pede o quê? Pensando no significado destas duas palavras, podemos afirmar que ocorre relação de sinonímia entre elas. Se sua resposta for afirmativa, explique por que as duas foram usadas, já que uma delas daria conta da mensagem. Atenção, leve em consideração o contexto da carta e as nuances de significado. Então, superficialmente, de acordo com o dicionário, ambas as palavras têm sentido do quê? Permanecer, ficar, deter-se. Fica claro que a rampa é somente para os portadores de necessidades especiais, certo? Na página 8.2, temos lá a imagem de um filme Alexandre, não é isso? A primeira questãozinha, ela pergunta, o título do filme apresenta a relação de sinonímia ou de antonímia? Ela apresenta uma relação de quê? Sinônimos. Escreva mais 2 sinônimos da palavra que caracteriza o dia de Alexandre. Então, mais 2 sinônimos, tem o mesmo sentido. Poderia colocar medonho, assustador, horripilante. Transforme o título do filme usando palavras antônimas, as que aparecem no título original. Então, são palavras opostas. Eu posso usar Alexandre e a noite prazerosa, fascinante, maravilhosa, espetacular. Sinônimo seriam o quê? O seu oposto do que diz o quê? No título anterior do filme, certo? E na D, ela pede o quê? Em sua opinião, qual foi a intenção de produzir o filme ao utilizar tantas palavras com significados semelhantes para caracterizar um substantivo, dia? Realmente, essa série sinonímia foi necessária? Então, a respostazinha aí da D vai ficar como? Tem 2 opções de respostas. Uma, intensificar o quanto o dia de Alexandre foi terrível, ou chamar a atenção do público com o título, certo? Então, esse título ele tem 2 intenções. Próxima questão na página 90. Na página 90, questão 12, não foi isso? A. Copie uma palavra que apresenta prefixo indicador de negação. Então, lá vai ter as 4 frasezinhas retiradas do trecho de sinônimos e antônimos da carta. Então, aí qual a palavrinha que vai surgir? Injusto e inadimplente. B. Copie um par de palavras que indicam relação de antonímia, de antônimo. Quais são elas? Incerteza e desonesto. Se tirarmos o prefixo in da palavra inadimplente, qual o significado dela passa a ser? Passa a ser o quê? Desculpa, gente, é a D, eu pulei a C, tá? Copie um par de palavras que indica a relação de antonímia. Seria sorte e azar, relações opostas, contrárias, antônimos. E a D, que cumpre com suas obrigações financeiras. Então, a palavra inadimplente, tirando o prefixozinho in, vai ser o quê? Vai ser uma pessoa que cumpre com as suas obrigações financeiras. E a E, podemos afirmar que honra e honesto são palavras sinônimas? Sim, claro que podemos usar. As palavras honra e honestidade têm significações muito próximas. Tem uma atividade agora para vocês, extra, tá certo? Vocês dêem uma pausa no vídeo, copiem a questãozinha e tentem responder em relação a sinônimos e antônimos, tá bom?
Temos a segunda questão novamente, para vocês escreverem ao lado os seus antônimos, e na questão 3, para novamente vocês fazerem o seu antônimo. Na primeira, só para explicar aqui, é para vocês marcar a alternativa que as palavras são antônimas, elas estão destacadas, certo? E você vai marcar quem é o antônimo, tá bom? Então, bom estudo, meus amores, e até o próximo.